Vamos, bom dia, pessoal. Dando continuidade na nossa aula, né? No último vídeo nós comentamos sobre as novas rotas, a tentativa de se buscar novos caminhos, né? Principalmente para chegar ao Oriente. Agora aqui nós temos um mapa para que vocês consigam entender qual era o caminho que as especiarias faziam até a Europa. Bom, vocês podem observar aqui que na linha vermelha nós temos a rota da China, a rota da seda especificamente, né? São quase 6.000 quilômetros de distância, na qual mercadores venezianos de Genovese eles percorriam com mulas ou caravanas de camelo para trazer a seda chinesa para a Europa. A seda é uma espécie não, ela é um tecido muito popular. Hoje ela é de fácil produção, ela é produzida no mundo inteiro. É utilizado o casulo do bicho da seda. O bicho da seda é a largata que vai se tornar mariposa, vai se tornar borboleta. Então, antes dela se tornar borboleta, na fase de casulo, eles desmancham ela e dali eles fazem o fio, e desse fio eles trançam e fazem o tecido. É um tecido muito caro nessa época, muito apreciado, principalmente pela nobreza europeia. Outros produtos que circulavam, principalmente vindo aqui do leste asiático, passando pela China, né, todas as especiarias em geral, entrando aqui no Oriente Médio. Depois, futuramente, nós vamos estudar sobre o desenvolvimento da religião islâmica e como isso vai afetar especificamente esse comércio. E, posteriormente, nós temos aqui a chegada também de caravanas no continente europeu. Sempre chegando aqui, pessoal, na Itália, passando pelo entreposto, que é a cidade de Constantinopla, que nós vamos ver detalhes mais adiante também. Então, todo esse caminho era percorrido pelas especiarias e pela seda. Os portugueses eles simplesmente resolvem quebrar esse monopólio que estava sob a mão ou sob os domínios dos europeus, fazendo com que através da navegação eles partissem aqui da Índia, viessem até Madagascar, de Madagascar contornando o Cabo da Boa Esperança e reabastecendo seus navios de alimento e água doce aqui nas feitorias estabelecidas na costa africana. Lembrando, pessoal, isso é a navegação de cabotagem. Você navega sempre próximo à costa, sempre de olho na costa, para ficar principalmente muito mais fácil para você reabastecer seus navios. Bom, nessa época as viagens marítimas eram arriscadas e longas demais, o que terminava exigindo grande quantidade de recursos materiais. Longa, uma viagem do Rio Tejo em Portugal, Lisboa, Portugal, até Calicut, na Índia, levava em torno de 6 a 8 meses. Então, realmente é uma viagem muito longa, muito arriscada, com navios enfrentando tempestades, podendo encalhar e uma série de outros problemas. Com barcos movidos a remo ou a vela, a sobrevivência dos navegadores era bem delicada, pois a alimentação era relacionada. Bom, a alimentação ela tinha que ser muito bem regrada, porque se acaso eles não conseguissem chegar no próximo entreposto, na próxima feitoria, para se reabastecer, os marinheiros eles poderiam morrer de fome. Tanto é que a má alimentação levava a uma doença muito comum nesse período, que se chama escorbuto. O escorbuto é uma doença que hoje praticamente não existe mais, que ela é um grande déficit de vitamina C no corpo humano. Quando o corpo humano ele tem um grande déficit, falta muito vitamina C no corpo, acontece uma inflamação das gengivas e os dentes caem. Isso era muito comum nos marinheiros, principalmente pela falta de alimentação, ou uma alimentação muito restritiva, porque qualquer alimento que você pode transportar de vitamina ou uma grande quantidade de vitamina C, no máximo a partir da segunda semana de viagem eles já estavam podres ou já acabaram. Por exemplo, uma laranja e um limão. Tem um alto teor de vitamina C. Então, esse tipo de doença, esse tipo de patologia era comum entre esses indivíduos. E claro, dentro de um navio com vários marinheiros, aí, uma péssima condição de higiene, era comum que outras doenças se espalhassem também, né? Como uma febre tifoide poderia se espalhar rapidamente,
Varíola, se alguém tivesse contaminado, poderia espalhar facilmente. Então, as viagens marítimas, elas não são tão belas assim como se mostram na TV, como se mostram, por exemplo, nos filmes. A pirataria, ela não é tão romântica, ela não é tão bela como se mostra no filme Piratas do Caribe. Mas o que fazia todo esse risco valer a pena? Que riquezas eram essas? Ouro, prata, pedras preciosas? A resposta vem além e pode surpreendê-los, como já comentei em sala de aula. Isso aqui, pessoal, são os principais produtos trazidos da Ásia para a Europa. Todo esse esforço era para ter acesso a especiarias do Oriente, além das riquezas minerais. Você sabe que especiarias eram essas? Especiarias podiam ser uma flor, um fruto, uma semente, uma casca de plantas secos e com forte aroma, como cravo, a canela, noz moscada, canela, gengibre, sândalo, entre outros. Pessoal, qual que é o grande interesse do europeu nisso aí? Tudo isso, todos esses elementos citados aqui em cima, o que estão presentes nessa imagem aqui, são simplesmente temperos. Como nós já comentamos, o tempero ele tem uma importância muito grande para o europeu daquele momento. Lembrando, produtos como a pimenta, como a canela, como a noz moscada, o gengibre, o sândalo, eles são amplamente utilizados principalmente para tempero de carne, que principalmente um período de uma Europa onde ainda, claro, não existia tecnologia, não existia o domínio da energia elétrica, não existiam geladeiras, na qual todo o processo de conservação de carne era através do processo de secagem dessa carne, que levava a um cheiro ruim. Esse tipo de tempero, ele facilitava e muito a vida do europeu. Ora, ele passa a ter um grande interesse na alimentação. Ora, agora se alimentar é um prazer, não é só uma questão de necessidade. Tanto é que os livros de culinária mais bem elaborados, eles começam a surgir a partir do século XV. Ao longo da Idade Média, século XII, XIII, XIV, quase não se existe livro de culinárias. Os livros de culinárias que existem, ele é muito restrito. Por quê? Sem tempero, você não tem variação de sabor, você não tem variação de odores, principalmente. Você tem que sempre manter aquela mesma receita que acabava sendo transmitida oralmente, de mãe para filha. Nesse momento existia uma grande divisão sexual do trabalho. Cozinhar era trabalho da mulher, não era trabalho do homem. Então você não vê homem engajado nisso, nesse tipo de atividade. E é claro, o principal alimento do europeu nesse momento, aquele pão de cevada, principalmente de cevada, da cevada negra, que era um pão extremamente escuro. Então a alimentação do europeu se transforma muito com as grandes navegações. Isso aqui é praticamente um despertar para uma nova percepção de mundo. O sabor faz com que isso aconteça, com que o indivíduo trabalhe mais, com que o indivíduo acumule dinheiro, com que o indivíduo se dedique a outras atividades, que ele gere mais renda para que ele possa comprar esses temperos. Bom, além do acesso a especiarias e aos metais preciosos, a extensão marítima também foi norteada por conquista de mais terras. Claro, eles tinham interesse em ampliar suas conquistas. Espanha não era diferente, a Espanha se preocupava com isso, Portugal principalmente. A Igreja Católica, ela buscava aumentar o número de fiéis, ainda mais que ela tinha sofrido aí, principalmente com a Reforma Protestante, e várias pessoas, vários fiéis católicos, principalmente ali na Holanda, França, países que vão se transformar na Alemanha, alguns dentro do próprio continente, dentro do próprio território que será a Itália futuramente, eles acabam abandonando o catolicismo e se convertendo a religiões protestantes, como o calvinismo ou o luteranismo, que nós já comentamos também em outros momentos. Então a Igreja Católica, ela via como a conquista de novos locais uma garantia que a fé cristã católica seria empregada nesse local. Por exemplo, o grande interesse do Papa que a América fosse colonizada por Portugal e pela Espanha, e não por outro país.
Como já foi apontado, Portugal e Espanha eram países 100% católicos. Não existia outra religião dentro de Portugal ou dentro da Espanha. Então, claro, se o Brasil fosse colonizado somente por Portugal, seria um país de maioria católica. Foi uma receita que acabou dando certo. Até hoje, o Brasil é considerado o maior país católico do mundo, o maior número de fiéis, de seguidores. Bom, conquista de mercados consumidores do que era produzido na Europa. O grande sonho dos europeus também era que os produtos que fossem produzidos na Europa também fossem vendidos no Oriente, como se estabelecesse uma rota de mão dupla. Ao mesmo tempo que as caravelas fossem para o Oriente, que elas levassem produtos europeus para serem comercializados lá. Mas isso foi uma estratégia que acabou não dando certo. Os orientais eles não tinham interesse nos produtos fabricados na Europa e acabava se estabelecendo o quê? Eles acabavam estabelecendo um comércio na qual os europeus necessitavam de ouro para estar comprando produtos no Oriente e não realizando uma troca como eles imaginavam. Mas isso só vai se tornar possível porque com a conquista da América, com a dominação da América, a América vai gerar capital, ou seja, ela vai gerar moedas, vai gerar principalmente metais preciosos para que os europeus conseguissem fazer essa transação comercial, porque o ouro da Europa uma hora iria acabar. O pioneirismo português. O pioneirismo português, só para a gente relembrar rapidamente, já foi citado, né? Principalmente lugar pequeno, o primeiro país a se unificar, o primeiro país a acabar com a Idade Média, vamos dizer dessa forma, na qual o feudalismo não existia mais e tem o poder centralizado na figura do rei. Uma posição geográfica favorável por ser à beira-mar, mas em relação às suas terras era extremamente desfavorável. Uma centralização política precoce, ou seja, o primeiro país a ter uma monarquia absolutista na Europa. O rei português, como nós já vimos, o Dom Afonso, ele vai ser o primeiro rei pós o fim da Idade Média em todo o continente europeu. Só posteriormente que o Dom Fernando e a princesa Isabel, e a rainha Isabel vão se tornar reis e rainhas da Espanha. Portugal vai existir uma burguesia em Portugal com capital disponível para estar investindo nas grandes navegações. Portugal ele já tinha estabelecido um comércio com o norte da Europa, principalmente com a pesca e venda de bacalhau e, claro, o domínio das técnicas de navegação, que foram possíveis através da criação da Escola de Sagres. A Escola de Sagres foi uma espécie de uma faculdade criada pelo rei português para que se desenvolvesse técnicas de navegação. Ali o rei português ele juntou matemáticos, ele juntou astrônomos, ele juntou engenheiros, para que se desenvolvesse um navio capaz de carregar uma grande quantidade de carga e que tivesse uma maior velocidade na navegação e principalmente que desenvolvesse, formasse marinheiros, capitães que conseguissem se orientar em alto mar. Então, graças à Escola de Sagres, Portugal consegue dar um grande passo à frente dos outros países na exploração marítima. Aqui nós temos uma imagem, né, da balestilha, mas ela também é conhecida como sextante ou astrolábio, que é utilizado para, como vocês podem observar aqui nessa gravura, para você medir a distância percorrida através do posicionamento do Sol. Você pode usar a Lua ou você pode usar uma estrela. Você consegue manter a direção do seu navio e você consegue saber quanto foi percorrido naquele dia. E aqui embaixo nós temos a bússola, que ela tem uma utilização muito simples, né? Ela sempre aponta para os polos, ou para o norte e para o sul. Bom, nesse contexto, vários navegadores portugueses se destacaram. O primeiro deles é o Bartolomeu Dias, né, que ele chegou ao sul da África em 1488, até então denominado Cabo das Tormentas, mas depois dele cruzar o Cabo das Tormentas, ele rebatizou de Cabo da Boa Esperança, principalmente para não realizar uma propaganda negativa, vamos dizer assim, né? Que o Cabo das Tormentas acabavam assustando
outros marinheiros. Então o Cabo da Boa Esperança se torna muito mais palatável, acaba não disseminando o medo no coração dos próximos navegantes. Bom, depois nós temos a atuação do Vasco da Gama, né, o primeiro navegador português a chegar à Índia, em 1498, trazendo um grande carregamento de especiarias. E depois nós temos o Pedro Álvares Cabral, que ele vem para o Brasil já em 1500, depois do descobrimento da América. Como nós já comentamos, Pedro Álvares Cabral ele não veio para o Brasil perdido, ele não se perdeu em alto mar, ele tinha certeza que ele estava vindo para o Brasil. Depois de chegar no Brasil, em Porto Seguro, e recelebrar a primeira missa e tomar posse do território, ele parte em direção às Índias. E da esquadra dele de 13 caravelas, 3 voltam para Portugal, que é Pita, Nina e Santa Maria. As outras 10 partem em direção às Índias. Ora, Portugal não tinha um grande interesse no Brasil nesse momento. O grande interesse que eles tinham era o quê? Eles imaginavam que iria acontecer com o Brasil o que aconteceu com a Espanha. Quando Hernán Cortés chega nas costas mexicanas, ele já entra em contato com o Império Azteca, que era um império extremamente desenvolvido, e já conhecia a forja, eles já tinham grande quantidade de ouro acumuladas. Os índios brasileiros não, eles ainda viviam numa forma de organização do Paleolítico, né? Era uma organização nômade, tribal, pouco elaborada, não existia grandes tecnologias. O único elemento de interesse português na costa brasileira nesse momento vai ser justamente o pau-brasil, que nós vamos ver detalhes um pouco mais adiante. A Espanha foi o segundo a iniciar o empreendimento das navegações. Seu atraso deveu-se à finalização do processo de expulsão dos muçulmanos no seu território chamado de Reconquista. Incapacitada momentaneamente em dar a largada nas expedições marítimas, a corte espanhola decidiu contratar navegadores em seu nome. Bom, esse contrato desse navegador, no caso, será o Cristóvão Colombo. A Espanha ela passa por um processo de expulsão dos muçulmanos. Os muçulmanos, na tentativa, a partir de 622, eles iniciam a expansão da sua fé, dominando uma série de países, como foi o caso de todo o norte da África. Depois eles adentram o território europeu e conquistam boa parte do território espanhol. Já no final do século XIII, começo do século XIV, começa uma expansão principalmente começa uma grande guerra entre os espanhóis e os muçulmanos que ocupavam o seu território, e enquanto a Espanha ela gastava recursos e tempos para expulsar os muçulmanos, Portugal investia nas grandes navegações. Por isso que Portugal está sempre um passo à frente da Espanha. Portugal já tinha traçado já tinha traçado um caminho, seria chegar nas Índias através da navegação de cabotagem, tateando a costa africana até chegar nas Índias, e os espanhóis estavam procurando uma nova rota. E com essa nova rota surge aí o Cristóvão Colombo com uma proposta totalmente inovadora. Você chegar à América, você chegar à Índia através da circunnavegação, você dando a volta ao mundo e não percorrendo toda a costa africana. Isso no primeiro momento soava muito estranho, somente para o rei espanhol. Mas como o rei espanhol ele não tinha nada a perder, ele resolve apoiar essa iniciativa do Cristóvão Colombo, arriscar aí 3 navios, e ele permite que o Cristóvão Colombo parta da Espanha em direção à Índia. Mas ele acaba encontrando a América no meio do caminho. Aqui, ó, Cristóvão Colombo, natural de Gênova, ele não era um espanhol, ele era um genovês, propõe chegar às Índias navegando em sentido oeste, mas acabou descobrindo a América em 1492. Lembra-se, pessoal, lá na videoaula passada eu indiquei esse filme, 1492, A Conquista do Paraíso, está disponível no YouTube. Fernão de Magalhães, natural de Portugal, fez a primeira expedição que circunnavegou o mundo. O Fernão de Magalhães é o primeiro a dar a volta em todo o globo terrestre. Vale lembrar, ele morre no meio do caminho. Foi uma viagem de quase 4 anos. Ele acaba morrendo no meio do caminho. E quem vai chegar em Portugal novamente vai ser a tripulação dele. Depois nós temos a conquista da América, que nós vamos estudar nos próximos trimestres.
Em 1519 pelo Hernán Cortés, que ele conquista a civilização asteca, e o Francisco Pizarro, que ele vai conquistar a civilização inca no atual Peru, já em 1532. Bom, aqui nós temos um pequeno quadro, pessoal, para vocês terem uma ideia na comparação entre Portugal e Espanha. Bom, quem começou? Portugal começa em 1415, a Espanha começa em 1492. Apesar da Espanha começar posterior ou depois de Portugal, ela já tem uma grande vantagem, porque ela descobre a América, tem uma grande sorte, ou melhor, a sorte de principiante. Já na sua primeira viagem ela descobre o continente. Portugal ele vai vagarosamente tentando chegar até as costas indianas, até o Ocidente, até o Oriente. Quem financiou? Ambas as expedições são financiadas pelo rei, ambas tinham o objetivo de chegar às Índias. A rota que seguiu, contornar o continente africano, a outra, navegar para o oeste, né, através da circunnavegação. Principais navegantes, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, entre eles. No caso do espanhol, Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães. Conquistas realizadas, Brasil e Calicut, e a Espanha, todo o resto do continente americano. Bom, pessoal, para a próxima aula nós entramos no Tratado de Tordesilhas e no período pré-colonial. Nós paramos por aqui, na expansão marítima. Qualquer dúvida, estou à disposição durante o horário da aula. Forte abraço e até mais.